A Terra é velha como os evolucionistas acreditam, com mais ou menos 4,5 bilhões de anos, ou ela é jovem, como alguns criacionistas acreditam, com a idade variando entre 6 e 10 mil anos de idade? Quais são as evidências de que a Terra tem apenas 6 mil anos de idade, ou 10 mil anos de idade? O dilúvio de Noé pode explicar todos os fósseis que encontramos ainda hoje? Deus criou o mundo em dias literais, de 24 horas cada um, ou não? Eles não eram literais. Amigo, amiga, você já se pegou debatendo esse tema da criação de todas as coisas ou a origem de todas as coisas e ficou meio que sem resposta quando confrontado com a teoria da evolução de Darwin? Eu já, e a partir do fundamento da palavra de Deus, eu estudei bastante com o objetivo de equipar e abrir a sua mente para esse tema, que é a criação e a origem de todas as coisas. E eu tenho certeza que depois desse vídeo, na verdade depois dessa série, você vai conseguir debater com qualquer pessoa e vai conseguir revelar o único Criador, verdadeiro e Senhor de todas as coisas para elas. Eu estou muito animado e nós estamos dando início a essa série onde nós vamos falar de criação, origem de todas as coisas. A ideia dessa série é que eu te traga as visões cristãs mais famosas sobre criação. E nessa primeira aula da série eu vou te explicar o criacionismo da Terra jovem. A Terra então seria jovem, ela teria entre 6 e 10 mil anos de idade. E o que é muito diferente, na verdade, né, do que os evolucionistas, ateus e até cristãos acreditam. Será que os criacionistas da Terra jovem têm boas evidências para acreditar nisso? Será que eles estão pautados na palavra, na Bíblia? E a ciência? Onde está a ciência aqui? Fica ligado em cada detalhe e bora lá! Antes de tudo, pessoal, é importante deixar bem claro que toda e qualquer teoria é construída com base em uma cosmovisão. Cosmovisão é uma forma de enxergar o mundo. Ou seja, toda teoria contém inferências para tentar explicar o que ela se propõe a explicar. Nada é 100% isento, nem mesmo a teoria da evolução de Darwin, que tem uma cosmovisão naturalista e ateísta a princípio. Sendo assim, o criacionismo da Terra jovem tem uma cosmovisão bíblica, ou seja, tudo é analisado a partir da verdade bíblica. A partir dessa única verdade, todas as outras coisas são analisadas. Mas antes de continuar, pessoal, eu quero pedir para vocês darem aquele like. Porque vocês dando esse like, eu entendo também que esse tema é relevante e eu tenho que trazer mais temas relacionados a esse, claro, com bastante estudo, tá bom? Aliás, se você dá o seu like, esse vídeo também ele é mostrado para mais pessoas, mais pessoas têm acesso não só a essa aula, mas a essa série inteira, tá bom? Então, já te agradeço por isso. Seguindo em frente então, a teoria da Terra jovem é uma visão criacionista que, como eu disse, acredita que a Terra foi criada. Todas as coisas, o universo, todas as coisas foram criadas de 6 a 10 mil anos atrás. Essa teoria tem como base a análise literal dos capítulos de Gênesis 1 ao 11, e ela tem como fundamento, claro, a palavra de Deus. A base é que a palavra de Deus ela é inspirada e inerrante e que ela é o fundamento para todas as coisas, como eu já disse. Importante dizer que existem outras visões que entendem que o Deus da Bíblia é o criador de todas as coisas e que a Bíblia é a verdade absoluta. A diferença é que essas teorias elas acreditam que a Terra ela é antiga, assim como a teoria da evolução acredita. Dentre essas teorias estão o criacionismo progressivo da Terra antiga e o criacionismo evolucionário. E essas teorias elas vão ser discutidas nos próximos episódios dessa série. Basicamente, os criacionistas da Terra jovem acreditam que Deus criou o universo em 6 dias literais de 24 horas. A criação toda foi amaldiçoada após a rebelião de Adão. Deus destruiu o mundo com uma inundação catastrófica de 1 ano no tempo de Noé. E Deus julgou e dividiu o mundo em diferentes línguas e povos no episódio ali da Torre de Babel. Essa foi a crença quase que universal da igreja primitiva nos primeiros 1800 anos de sua história. Mas existe realmente alguma evidência para que acreditemos nessa teoria? Ela faz realmente sentido? Vamos lá que eu vou te explicar. Primeiro, os criacionistas da Terra jovem, eles alegam que Gênesis, capítulos 1 a 11, é pura história e não poesia ou parábola. Eu particularmente acredito nisso também. Isso pode ser evidenciado, segundo esses cristãos, nas formas verbais hebraicas, com um padrão de narrativa, como a gente pode ver também
no final do capítulo de Gênesis, em Josué, Números e etc. Esses capítulos eles citam pessoas, lugares e eventos reais. Além disso, vários outros autores bíblicos, e Jesus inclusive, citaram esse trecho de Gênesis como sendo histórias reais. Segundo os criacionistas da Terra Jovem, é muito fácil identificar que esses eventos são reais e literais pelo uso das palavras hebraicas, como por exemplo a palavra utilizada para dia, que no hebraico é Yom. Yom, segundo eles, está sempre se referindo a dias literais de 24 horas. Yom, por exemplo, sempre que é modificado por um número, por exemplo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sempre que você tem essas composições, no Antigo Testamento, Yom se refere a um dia literal de 24 horas. Os dias e os eventos, eles também são sequenciais. Então, sempre que Deus termina o trabalho de um dia, ele começa o trabalho de outro. Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 ao 11, por exemplo, pode ser usado como evidência, segundo esses cristãos, porque Deus manda o povo de Israel trabalhar durante 6 dias e descansar no sétimo. E Deus aqui está falando de dias literais, de novo, usando Yom. E, na verdade, ele está referenciando os dias da criação. Isso pode comprovar que os dias da criação ali, os 7 dias de criação, são literais também. Isso já contraria a teoria da evolução de Darwin, porque aqui na criação, Deus criou primeiro a Terra e depois ele criou o Sol, a Lua, as estrelas e etc. Aqui a Terra começa sendo criada com um grande oceano global, diferente da geologia evolucionária, que acredita que a Terra começa com uma grande bola de fogo que foi derretendo ao longo do tempo. Sendo assim, pessoal, Gênesis é facilmente entendido quando nós entendemos que Deus é um Deus que cria as coisas de maneira sobrenatural e repentina por meio da palavra. Ele disse: haja, e todas as coisas se criaram na forma mais madura, e não pequenos seres foram criados e foram evoluindo ao longo do tempo. Nesse caso, a galinha com certeza veio antes do ovo. Mas vamos lá. Como esses caras, esses cristãos, eles calculam a idade da Terra, então? Os criacionistas da Terra Jovem acreditam que as genealogias de Gênesis 5 a Gênesis 11 são uma ótima fonte de informação super confiável para a gente entender e poder calcular quando a Terra foi criada verdadeiramente. Nesses capítulos nós temos as genealogias de Adão até Noé e de Noé até Abraão. O interessante é que essas genealogias elas dão a idade do pai quando o filho ou o descendente nasce e quanto tempo esse pai ele viveu após esse nascimento. Logo, mesmo que existam nomes faltando nessas genealogias, isso não faz a menor diferença, porque a idade do pai ela é sempre dada quando o filho ou o descendente nasce. Então, pouco importa, por exemplo, se Enoque era filho, neto ou bisneto de Jared. O que importa é que Enoque nasceu quando Jared tinha 162 anos. Entende-se, então, que Adão nasceu mais ou menos 2.000 anos antes de Abraão. Sendo assim, os criacionistas da Terra Jovem, acreditam que o mundo teria então mais ou menos 6.000 anos de idade. Alguns acreditam que até um pouco mais, até 12.000 anos de idade. Aqui, pessoal, Deus criou o mundo muito bom. E a morte ela só entra no mundo após o pecado e a queda de Adão. Muito diferente da teoria da evolução de Darwin, por exemplo, que tem como base a evolução das espécies, então sucessivas mortes até que o primeiro homem surgisse. Mas Guilherme, vamos lá. Como, por exemplo, os criacionistas da Terra Jovem explicam a existência de fósseis e de rochas muito antigas, de milhões de anos, comprovadas pelos métodos de datação radiométrica, por exemplo. Aqui, o dilúvio de Noé teria um papel central, crítico e fundamental para isso. Ele realmente aconteceu, o dilúvio, e foi histórico. Muitos personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento citam o dilúvio como real e histórico. Por exemplo, Ezequiel, Isaías, Lucas, Pedro e o próprio Jesus. Mas ainda, ele foi global, ou seja, atingiu a Terra toda e durou 371 dias. Ele foi catastrófico, podendo ter causado erosões, deslizamentos de terra e muitas tsunamis. Logo, para esses cristãos, seria muito natural de se imaginar que após esse evento catastrófico nós teríamos bilhões de coisas mortas
soterradas, enterradas, depositadas em pedras e levadas, né, pela água a todos os cantos do planeta. Hoje mesmo se encontram fósseis de criaturas marinhas depositadas nos montes mais altos da Terra. Por exemplo, temos criaturas marinhas depositadas no Monte Everest. Isso, para os criacionistas da Terra Jovem, seria uma evidência gigantesca do dilúvio. Sobre os métodos de datação radiométrica, por exemplo, para esses cristãos e até alguns cientistas, as datas elas não podem ser confiadas, na verdade, porque elas partem de suposições naturalistas, como eu já indiquei no início do vídeo. Muitos exemplos publicados aí de idade de rochas foram publicados e erraram, por exemplo, datando, sei lá, rochas de milhões de anos, e na verdade essas rochas tinham apenas décadas ou centenas de anos. Para os criacionistas da Terra Jovem, a morte não faz sentido ter existido antes de Adão, porque a Terra era muito boa, segundo Deus. O mundo se torna caído somente após o pecado de Adão, e a partir daí Deus coloca em prática o plano da redenção através de Jesus Cristo, que restaura todas as coisas, não só os homens, mas todas as coisas como eram no início. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu te explico o plano de salvação de uma maneira muito legal, didática, que você vai entender e vai conseguir explicar para qualquer um a razão da sua fé. Claro que existem perguntas que os criacionistas da Terra Jovem não sabem responder. Por exemplo, como nós podemos ver a luz, né, de estrelas e galáxias que estão a milhões de anos-luz de distância se o universo só foi criado há 6 ou há 10 mil anos atrás. Mas esses cristãos, eles alegam que já estão sendo feitos, né, estudos para conseguirem explicar esses temas e que, na verdade, ninguém tem todas as respostas. Por exemplo, os evolucionistas também não têm todas as respostas para todos os problemas que nós temos. Queridos, para concluir, eu quero deixar bem claro que existem que existem outras visões cristãs e bíblicas sobre o tema das origens e da criação, e que essas visões elas vão ser abordadas nos outros vídeos dessa série, tá bom? Mas nesse vídeo nós discutimos apenas a teoria, né, do criacionismo da Terra Jovem, que acredita numa visão literal e histórica de Gênesis, dos capítulos 1 a 11, onde se fala da criação do mundo. Se você tem interesse em se aprofundar sobre o assunto, tem um site muito legal que se chama answeringenesis.org e tem muita informação sobre o criacionismo da Terra Jovem ali, e tem um dos livros que eu estou usando também como fundamento para essas aulas e para essa série, que é esse aqui, que é A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Esse aqui é o livro, tá? É um livro muito bom, eu super recomendo. E, inclusive, se você tiver interesse de adquirir esse livro, eu vou colocar o link aqui embaixo e você pode comprar diretamente no link. Quando você compra por esses links que eu coloco aqui embaixo, você ajuda o canal também, tá bom? Queridos, o Matando a Sede fica por aqui. Se você chegou até aqui, mas não curtiu, amigo e amiga, curte esse vídeo, ajuda o canal, tá? Se você quiser ficar por dentro de todos os vídeos que saem todas as semanas, shorts, inclusive dos outros vídeos dessa série, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser avisado, tá bom? Ah, e comenta se tem algum ponto que não ficou claro para você ou se você tem alguma dúvida na sua cabeça, que eu leio todos os comentários e eu tento responder todos eles, tá? Então, de repente, a gente pode continuar a nossa discussão nos comentários, fechado? Meus amigos, até a próxima, fiquem com Deus.